projetar, por que não saiu, hein? Olha agora, saiu? Agora saiu. Beleza. Então, desculpa aí. Vamos lá. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês o que eu tinha feito aqui no slide até agora. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos lá. Falei sobre a unidade 4, que nós vamos começar aqui hoje a partir do dia 16, ok? Nossa aula de hoje. E falei também das datas aqui das avaliações, ou seja, do dia 16 a 18 de novembro, avaliação de proficiência, do dia 16 de novembro a 4 de dezembro, provas de disciplina interativa, ok? Interativa. Então, quem está fazendo matéria interativa já está liberado. Se tiver com problema, tente amanhã, pessoal, tenta depois, ou tenta o fim de semana, tem até 4 de dezembro. Só que cuidado, essa prova tem 3 horas de duração. Quem começar a prova tem que terminar. É 3 horas corrido, ok? Não adianta vocês parar a prova e querer começar no outro dia não, que já era 3 horas corrido, ok? A avaliação oficial, nossa avaliação oficial vai ser a última do bimestre, a última das disciplinas. Então, na segunda do dia 7 de dezembro, tá aqui, ó. 7 de dezembro, nossa oficial 2 da matéria, ok? Valendo 4.000 pontos. Então, quem não fez ainda a primeira oficial perdeu, ainda tem chance, né? Porque se tirar os 2.500 de 4.000, é aprovado ainda na disciplina. Precisa tirar 2.500 no mínimo de oficial, hein? O que mais aqui que eu tenho que falar com vocês? Ah, tá bom. 8 de dezembro e 9 de dezembro é a nossa o quê? Segunda chamada. Tá bom? Então, quem precisar de fazer uma segunda chamada é 8 e 9 de dezembro. E para finalizar, 10 de dezembro e 11 de dezembro, exame final. Bom, então, quem precisar, espero que ninguém aqui da disciplina precise, mas se precisar, 10 de dezembro e 11 de dezembro, exame final da disciplina de mecânica, fundamentos da mecânica dos solos. Beleza, pessoal? Então, última informação é o trabalho, correto? O trabalho é hoje, né, pessoal? Hoje. Então, quem não entregou, tem até as 23 horas e 59 minutos aqui, ó. Vou deixar até aqui, ó. 23 horas e 59 minutos para entregar hoje. Aluno que entregar o trabalho amanhã já vai começar a ser penalizado. Já na hora que ele ver a nota dele lá, não vai ver a mesma nota 1.500, não. Vai começar a ver penalização. Então, se entregar hoje até as 23 horas e 59 minutos, tranquilo. Vai entregar, eu vou falar recebido, maravilha, eu já vou publicar a nota do aluno. Quem não enviar, eu recebo amanhã sem problema nenhum, mas já começa a ter penalização, tá bom? Então, beleza, vamos lá, vamos passar aqui para começar, né? Então, tá aqui, pessoal, estudo da água, né, nos solos. Então, conforme eu falei com vocês, né? É importante vocês conhecerem esse estudo de água. Por quê? Porque eu falei com vocês, se vocês forem construir muitas estruturas, né? Maioria, né, das estruturas, por exemplo, ponte, hidrelétricas, vocês vão ver hidrelétricas, pontes aí em concreto, estudo de concreto. Mas, por exemplo, vocês podem ver também as barragens das hidrelétricas ser feitas de enrocamento, ok? E até de terra mesmo, de estruturas de terra, de solo, né? É um solo com material bom. Então, é importante vocês conhecerem como é que vai trabalhar, como é que vai ser o comportamento dessa água no solo, ok? Então, isso é importante vocês conhecerem um pouquinho das propriedades. Vocês vão aprofundar um pouquinho mais lá na mecânica dos solos avançada. Mas aqui a gente tem que conhecer os principais objetivos desse fenômeno, né, da água nos solos. Vamos lá, vamos começar. Então ele fala ali, ó, o estudo do fluxo no solo é fundamental, por quê, né? Porque tem obras, né, conforme eu disse, influenciadas pela presença de água, olha lá, ó, barragens, né? Peraí, minha caneta desapareceu de novo. Barragens em terra, aí, ó, rejeito, né? Por exemplo, vocês veem aí, né? Essas barragens aí da Vale, né? Com rejeito e tudo. Então, claro, isso é outras disciplinas que vocês vão estudar na parte de barragens, tudo. Mas é importante. Por quê? Porque o solo, pessoal, ele trabalha, né? Vai passando os anos ali,
aquela água vai infiltrando, vai tendo capilaridade ali, a percolação ali, ok? A condutividade ali, hidráulica aí, e aquilo ali vai perdendo resistência. Então, muito, 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 muito importante vocês conhecerem isso aí, como é que comporta esse solo. Esse solo, qual é a resistência dele para suportar isso. Então, isso é importante. Vamos lá, fundações em áreas alagadas, construções de aterros em regiões de alta pluviosidade. Local que chove muito, você tem uma construção de aterro. Imagina, né? Por exemplo, olha bem, a pior coisa é você estar trabalhando numa escavação, imagina você fazer um talude, pessoal, escavando a 3 metros, 4 metros de profundidade, né? E aí você deixar esse talude aí desprotegido e vê uma chuva muito forte, fica essa chuva a noite toda. Essa água aí percolando aí, essa água infiltrando aí, pode acontecer o quê? Desse solo, desse talude perder resistência e começar a desabar aí essa estrutura de solo. Okay? Então, é importante o quê? Ah, Alessandro, então eu não posso escavar interior de chão? Pode sim, mas pelo menos você faça uma proteção. Coloca uma lona, coloca outro tipo de material que você consiga proteger, pessoal, talude. Talude é muito importante. Né? Se você não deixar esse talude protegido, ele começar, né, ter muita infiltração, muita peculiaridade, a parte de capilaridade de água ali, vai dar problema. Ele vai começar a perder resistência e ele pode desabar. Então, cuidado com isso aí, tá bom? Então, nas unidades anteriores, o que nós vimos? Nós vimos características, propriedades do solo, falamos basicamente isso, que pode ser determinada de acordo com o quê? Com os critérios de observação, né? Através de olho nu, através de conhecimento e classificação, e até procedimentos no laboratório, né? Vários ensaios experimentais que podem ser utilizados, que estão, na maioria, normatizados, né? Através de normas ou através daquelas normativas da estrada e rodagem que você consegue visualizar e ver os passo a passo de execução desses procedimentos e ensaios, ok? O que mais? E aí, olha bem, a presença de água, olha que essa palavra, presença de água, é responsável por mudar a consistência de solos argilosos. Então, olha bem, vamos imaginar que você tem um solo argiloso ali, e você joga água nele, começa a jogar água, a consistência muda, pessoal. Vocês vão ver, vai virar como se fosse barro ali, né? Se você pega um pouquinho de argila na sua mão e vai jogando água. Então você vai ver que a consistência muda, ok? Então ele fala, né, entendendo o conceito de teor de umidade, né? Vocês viram também, pera, minha caneta está falhando todo momento. Então tá aqui o conceito de teor. O que está falhando? Ah, tá. Peraí, vamos ver agora. Está falhando. Vamos lá. Pessoal, vamos ver agora aqui. Está funcionando. Não, tá. Agora sim. Então, teor de umidade, o que ele fala? Podemos estimar o quê? Relações físicas importantes, né? Com a aplicação dos nossos ensaios que nós falamos na unidade 3, que foram os ensaios de compactação. Então, lembra que nós vimos que tinha relação teor de umidade com o peso, né? O peso específico seco ali, uma relação de um gráfico, onde a gente conseguia traçar o gráfico ali de compactação, ok? E nessa unidade, vamos falar o quê? Praticamente de propriedades hidráulicas dos solos e a permeabilidade, né? Como é que trabalha, como é que o solo se comporta através da permeabilidade. Então, isso nós vamos falar um pouquinho nesta unidade 4. Permeabilidade, mais lá no finalzinho da nossa última sessão, ok? Então, o que é permeabilidade? O que é essa palavra? Quando a pessoa fala assim, ó, o que é isso? O que significa uma permeabilidade? Um solo permeável, por exemplo. Olha bem, é um parâmetro que possui o quê? Estreita, relação numa direta relação com a maior, olha bem, maior ou menor capacidade do solo permitir que o fluido percole por ele. Então, vamos lá, um solo muito permeável, ou seja, ele permitir os fluidos percolar muito, ou seja, pouco permeável.
então já não permite tanto. Então, quando vocês olhar a palavra permeabilidade, está ligado diretamente a muito permeável ou a baixa, ou seja, pouco permeável, ok? O que mais? Com base na maior ou menor capacidade de um solo permitir a percolação, podemos classificá-los com o quê? Solos permeáveis, né, que eu acabei de falar, permeáveis, que é maior percolação, ou quase impermeáveis, ou seja, mínima percolação. Se eu falar que o solo é quase impermeável, é a mesma coisa que você ter o seu solo lá e a água encostar nele e ele quase zero percolação. Pouca, mas pouca percolação. Agora, muita percolação, você colocar o solo lá e começar a jogar água e você vê ele percolando, ou seja, ele passa e atravessa o solo ali. Okay? Então ele é muito, mas muito, tem uma percolação muito alta, então muito permeável, ok? A água está presente em muitas das situações do nosso projeto, eu falei com vocês, barragem, obra de drenagem, basicamente, que você, ou obras também que vocês vão precisar de quê? Rebaixamento do nível freático, adensamento, por exemplo. Vamos lá, vamos imaginar que vocês têm que fazer uma fundação, ok? E essa fundação, por exemplo, é uma fundação que você vai usar tubulão, né? Tubulão, vocês vão estudar lá em disciplina de fundações, pessoal, não é essa disciplina não. Vai lá, tubulão, você sabe que vai lá, faz aquela escavação, é perigosa, é uma fundação perigosa, porque é uma situação profunda, perigosa, porque o trabalhador praticamente está lá debaixo lá. Então, isso é preocupante, né? Eu nem recomendo muito usar tubulão, usar estacas, né? Estaca pré-moldada, ou estaca raiz, ou estaca Strauss, tem várias estacas, ok? Hélice contínua. Então, olha bem, vamos imaginar um tubulão. O tubulão tem um lençol freático alto, ok? Está alto. Então, como é que você trabalha lá embaixo com lençol freático? Lá na água, bico de água. Então, você tem que rebaixar o nível freático, né? Então, vai ter presença, assim, numa situação de projeto onde você tem presença da água ali e você vai precisar rebaixar esse nível freático, correto? Então, a água sempre, em obra de engenharia, vai estar presente. É muito difícil você fazer uma obra de engenharia e você falar assim, ó, não vou encontrar água de jeito nenhum. Então, sempre vai encontrar. Que mais? Então, olha bem, se você olhar, né, observar bem o solo, veremos que trata de um material natural, o solo, né, um material natural composto por grãos minerais, com ou sem material orgânico, pode ter ou não ter, né, o material orgânico, e podemos ser o quê? O solo, né, pode ser homogêneo ou heterogêneo, correto? Então, vocês podem observar que ele pode ser dessas duas formas. E aqui está errado, né, mas é como estudado na unidade 2, ele possui fases, correto? Falamos lá, até uma figurinha lá do perfil, né? Nós temos a fase sólida dele, a gasosa, sólida e gasosa, e a fase líquida, né? A fase líquida é o quê? É contida nos poros localizados entre os grãos. Então, nós temos aquelas fases do solo, né? Uma fase sólida, a fase líquida e uma fase gasosa. E deixo essa pergunta para vocês aqui, ó. Será que a água presente nos solos, olha bem, a água presente nos solos possui o mesmo comportamento se compararmos a um solo arenoso com geloso? Ou seja, se você tem aqui duas amostras, uma amostra de solo argiloso e uma amostra de solo arenoso, e você começa a julgar a água, o que é que vocês acreditam? O solo argiloso vai ter o mesmo comportamento do solo arenoso? Claro que não, né? Eles vão ter comportamentos diferentes, ok? Então, olha bem, em solos granulares, né, por exemplo, arenoso, os poros podem ser conectados por canículos. Olha bem, a palavra nova aí, canículos, onde a água presente vai encontrar o quê? Vai encontrar em equilíbrio hidrostático ou pode fluir por quê? Pela ação da gravidade. Então, solos granulares, por exemplo, os solos arenosos. Em solos argilosos, a situação é diferente. Por quê? Porque nesses solos, os diâmetros dos poros são muito menores. Ok? O diâmetro dos poros. E o que vai acontecer?
esses mesmos canículos, né, também são, ou seja, pode fazer o quê? Vai acontecer diferente, vai ser o lado oposto do material arenoso, ou seja, granular. Então, acontece que, como os poros, né, dos grãos, olha, grãos granulados, arenosos, você vai ver que os poros deles ali são maiores. Então, você consegue ter uma percolaridade, ou seja, a água vai percolar muito mais fácil, né? Diferente do solo arenoso, como ele tem um diâmetro muito pequenininho dos poros, né, muito inferior ali, a percolaridade vai ser diferente e vai ser menor em relação aos solos granulados. Então ele fala, ó, somando a esse fator está a própria estrutura dos nossos solos, né, que torna a relação entre a fase líquida e sólida bem distinta se compararmos a solos granulares, né? Então, se você colocar aí uma areia aí, no balcão de laboratório, e põe um solo argiloso lá, por exemplo, e começa a jogar água, ok? Joga na água nenhuma. Claro, o solo argiloso vai receber água, mas vai virar aquele, como se fosse um barro, né? Mas olha o solo arenoso. Quando você jogar água ali, praticamente a percolaridade ali, né? A percolação vai ser muito maior, vai ser alta. Ok. Então, olha bem. Então, ele fala assim, a maioria das teorias de percolação considera o solo como sendo meio poroso, sendo bastante indicado, né? Sendo bastante indicado para solos arenosos. Entretanto, esse tipo de modelo perde a sua validade se considerarmos solos argilosos, que possuem as características que mencionamos acima. Então, olha bem, presta atenção. Se vocês pegar um solo, vamos imaginar que vocês estão fazendo uma escavação, ok? Aí você faz uma escavação, e aí você começa a colocar material e compactar. E aí você fala assim, olha, Sandro, eu posso colocar uma camada de areia e compactar? Claro, seria interessante o quê? Você joga a camada de areia e começa a jogar água. Quando você jogar água e fazer a compactação, pessoal, é muito melhor do que você jogar argila e jogando água e compactando. Porque a argila, para receber essa força de compactação, é muito maior a força de compactação do que uma areia. Então a areia ali, ela com água, ela compacta bem. Agora é diferente, né? Vai jogar areia, vai tentar jogar lá, por exemplo, um sapo, né? Aqueles equipamentos sapo ou um compactador manual, tenta compactar a areia, você não vai conseguir. Mas já jogando a água, misturando a água ali, você vai ver que já vai ter uma melhor compactação. Então, nesse caso, solos granulares são os mais indicados. Okay? Por exemplo, se você estiver fazendo um reaterro ali e quer colocar uma camada de outro material, ou solo, ou areia, ou argila. Aí eu recomendo para vocês, areia, tá bom? Solo granular. Então, olha bem, para entendermos a questão de percolação da água no interior do solo, precisamos compreender o quê? O conceito de velocidade instantânea. Aí, ó, nós vamos começar já a falar da lei de Darcy, do gradiente hidráulico, ok? Nós começamos já com velocidade. Então, olha bem, uma partícula de água em um ponto qualquer ao longo da sua trajetória depende de quê? Depende do tamanho do poro e da sua posição dentro do poro. Então, depende de dois fatores ali, tamanho do poro e da posição dentro do poro. Especialmente, fala que de sua distância até a superfície sólida mais próxima. A velocidade média de uma molécula, né, o que ela vai fazer? Ela viaja de um ponto A, vamos imaginar aqui, ó, um ponto A, até um ponto B, no interior do meio poroso, correto? Meio poroso ali. Depende também da quê? Da tortuosidade da trajetória percorrida. Como é que ele vai percorrer? Como é que vai percorrer a velocidade interna? Linear ou vai ter algum desvio? Então, vou mostrar para vocês umas figuras aí. Então, olha aqui. Olha bem, presta atenção nesse material. Vocês estão vendo. Aqui está muito ruim, né, pessoal? A legenda aqui. Mas depois vocês olham lá no livro de vocês, acho que está melhor, mais visível aqui. Mas olha bem, observando a figura ao lado aqui, você nota o estudo do fluxo em escala macroscópica. É a mesma coisa de você pegar uma amostra de solo e pôr ela no microscópio, né? Põe ela ali, começa a visualizar ela bem grande, e aí começa a jogar um pouquinho de água. Vocês vão ver como é que a percolaridade vai funcionar ali, né? Então você tenta ver e ver como é que
Como é que trabalha isso? Como é que funciona isso? Então, olha bem. Pode-se considerar que o flui do ponto A, então tá aqui, ó, sai do ponto A para o ponto B ao longo de uma linha reta. Estranho, né? Uma linha reta aqui. Linha reta, né? É macroscópio. É se você pegar, você, imagina, você está olhando a olho nu, assim, está conseguindo ver ali, você fala assim, ah, essa água está entrando aqui, está saindo ela retinha. Mas você pega agora, né, o microscópio de engenharia lá de laboratório e aí amplia isso aí. Na verdade, você não vai ver. Você vai ver seus grãos assim, ó, né? Ó, todo o formato dele, ó. E aqui os vazios, aqui os vazios entre eles. Então, aí vocês vão observar que o caminho da água não é linear. O caminho da água é esse aqui, ó. Caminhos tortuosos. Aqui, ó. Ó, ele começa a fazer isso aqui, ó. Ó. Entra, olha lá, e sai aqui, ó. Tá. Aí o outro vem aqui para outra direção e vem aqui. Então vocês vão observar que não é da forma que a gente pensa que é linear. Linear na escala macroscópica, mas na escala microscópica não é linear. É um caminho ali tortuoso, ok? No caso, a velocidade calculada para o nosso fluxo é o quê? Vai ser o quê? Presta atenção. É igual a razão, então é a razão entre a distância linear entre os pontos A e o ponto B. Então, olha bem, é a razão da distância e o tempo, ok? Tempo que a partícula leva para deslocar. Vocês lembram lá da física? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT? Não era assim? Claro, a unidade metros por segundo, por exemplo. Então, a velocidade é a mesma coisa, ok? Do fluxo. Você pegar a razão da distância linear, vamos imaginar do ponto A até o ponto B, e o tempo que vai gastar ali para deslocar entre esses dois pontos. E a velocidade média linear do fluido vai representar o quê? A menor velocidade real em qualquer ponto, sendo muito útil para quê? Para o cálculo das vazões de fluido, ok? Então, se vocês observarem uma partícula, né? Aí ele fala ali, ó, seja em repouso ou em movimento, você vai notar o quê? Que ela possui quantidade de energia resultante de 3 modalidades de trabalho cedidas ao quê? Ao fluido e acumulados sob forma de energia. Okay? Então, ela tem ali, basicamente, a quantidade de energia resultante de 3 modalidades de trabalho. Vamos ver quais são. Então, ela pode dizer ó, que ela possui energia de elevação ou carga altimétrica. Seria o quê, pessoal? Seria a altura, né? Vamos chamar aqui para você dizer. Uma altura de energia de elevação, uma altura altimétrica. Vai ter uma energia de pressão ou carga pisométrica, também é outra, né? A expressão, por exemplo, P sobre gama, a carga, energia de pressão, carga pisométrica, e uma energia cinética. Se é cinética, envolve a velocidade, né? Cinética está envolvendo velocidade. Então, ela possui essas energia, tá bom? Então, após essas definições aí, o que ele fala? Ó, a energia de elevação corresponde ao trabalho cedido para elevar a partícula de um nível de referência arbitrário a uma cota qualquer Z. Né? Então, tá aqui, ó. Olha o nível de referência e tem uma cota aqui Z. Aí, vocês olham aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, no meu ponto P, né? Você está tendo uma percolaridade, por exemplo, a pressão aqui, tem um comprimento L e a outra, uma área A aqui, ó, envolvida aqui. Então, o comportamento do fluxo no interior pode ser ali, né, linear ou outro modo de percolaridade, de comportamento desse fluxo. Vamos mostrar para vocês, ok? Mais. Então, nós começamos a ver fórmulas. Quais são as fórmulas? Ó, ela é definida como energia em relação à unidade de peso e pode ser expressa por quê? Presta atenção. Meu HE, né, energia aqui, vai ser o quê? Vai ser F força vezes um deslocamento dividido pelo W. Né? Um W aqui, um peso. Aí eu tenho força, e ele fala aqui, ó, M, né,
massa vezes a gravidade, ok? Vezes o Z. Z é o quê? Z é a altura, né? Talvez a altura ali que eu estava falando de Z para vocês atrás. E peso, lá na física, peso é o quê? Massa vezes gravidade. Okay? Então, agora, para você simplificar, corta com esse, sobrou que o meu HE, minha altura de energia ali de elevação, é o Z, ok? O Z que eu vou considerar ali. Já a energia de pressão corresponde o quê? Corresponde ao trabalho cedido para aumentar a pressão atuante na partícula de uma pressão atmosférica, que seria minha referência, para uma pressão qualquer P. Então vamos lá, fórmulas. O trabalho realizado pelo fluido no deslocamento L dentro, por exemplo, de um êmbolo, ok? Um êmbolo onde eu posso ver minha pressão ali vai ser o quê? Vai ser, ó, P vezes A vezes L é igual a PV, ok? Então, e a carga de pressão vai ser o quê? Qual que vai ser minha carga de pressão? Meu HP. Então, olha lá, carga de energia aqui, e a minha carga de pressão aqui vai ser o quê? PV sobre W. Opa, agora mudou um pouquinho, vai ser PV sobre gama WV. Okay? Então, aí, o que acontece? O V aqui corta com V, o P aqui, que ele está considerando? O meu U. Então, eu vou ter uma carga ali, U ali, dividido pelo gama W, ou seja, qual é o gama do líquido? Se for água, é o gama da água. A gente vai considerar nos nossos exercícios aí. Então, são fórmulas aí que depois a gente vai unir essas fórmulas aí para chegar no que interessa aqui no na nossa sessão. E a cinética? A cinética, vamos lá, nós vamos chegar na fórmula lá que vocês estudaram, né? Vocês estudaram lá atrás, lá a fórmula do V ao quadrado sobre 2 vezes G. Okay? Então, ele fala o seguinte, ó. No caso da energia cinética, ela representa o trabalho cedido para aumentar a velocidade de uma partícula, ou seja, da velocidade de referência V0 para uma velocidade qualquer V. Então, nós temos aqui, ó, HV, né? Energia cinética é um meio de massa vezes velocidade ao quadrado sobre mg. Corto m com m, então chegamos na fórmula aqui, ó, d ao quadrado sobre 2 vezes g, que é a fórmula que nós já cortamos lá atrás já, nas outras sessões, nas outras unidades, né? Então, lembra que eu falei para vocês que a carga total é a soma das 3 energias? Ok? Então, olha bem. Então, nós temos aqui, ó. Então, aí, a unidade, né? A unidade de carga total vai ser unidade de comprimento. Se você estiver calculando centímetros, é centímetros. Se você estiver usando as unidades metro, vai ser metro. Então, o H, tá aqui, ó. O H é HE mais HP mais HV. Então, é a soma das 3 energias que eu falei para vocês lá atrás. Lá. Então, basicamente, é isso aí. Então, nós vamos entender, nós vamos chegar na famosa teorema de Bernoulli. Quem está estudando, né? Eu estou falando assim, lá atrás é quem está estudando comigo hidráulica, né? Que está lembrando aí das fórmulas aí, hidráulica, né? Nós falamos lá da energia cinética, da energia de pressão, da energia pisométrica. Então, nós vamos chegar, vocês vão chegar, ó, um complemento lá de hidráulica, lá, estudado, envolve também esses teoremas aí, né, principalmente o teorema de Bernoulli. Então, o que o teorema de Bernoulli fala? Ó, ele considera que no caso de fluidos ideais, o que são fluidos ideais? São fluidos incompreensíveis e não viscosos, ok? Em regime de fluxo permanente, a energia de uma partícula permanece constante. Então, se vocês adotarem um fluido ideal e em regime de fluxo permanente, a sua energia ali vai permanecer constante. Então, a figura que eu vou mostrar para vocês mais para frente aí, né, expressa o conceito desse teorema e pode ser relacionado a essa expressão. Lembra da expressão lá de Bernoulli? De um lado, do outro? Então, ó, a energia HE, né? A HE do ponto A mais o HP do ponto A mais o HV do ponto A tem que ser igual tudo do ponto B. Então, ó, praticamente toda minha energia total do ponto A tem que ser igual
do meu ponto B. Tá bom? Eu estou mantendo ali o meu teorema de Bernoulli. Aí tá aqui, ó, o teorema de Bernoulli tá aqui. Essa figura também tá horrível, né, pessoal? Horrível, mas horrível mesmo. Mas tá bom. Vocês já estudaram, quem maioria de vocês estão fazendo hidráulica lá, mas quem não estiver estudando, não tem problema não. Mas tá aqui, ó. Nós temos aqui o H é A, né? De E. Nós temos também uma descida aqui, vai ter uma velocidade. Então nós estamos aqui, ó, ok? Em relação a B. E nós temos também a parte de diferença de altura também. E de pressão também. Então, praticamente, o que a teoria de Bernoulli fala? Ó, tudo referente ao meu ponto A vai ser igual ao meu ponto B. Então, por isso que eu igualo todos os parâmetros de A, igualando aos meus parâmetros de B ali. Okay? Isso eu utilizo um piezômetro, onde eu vou poder verificar essas informações se são verdadeiras. Ok? Então, olha o que ele fala. Algumas considerações importantes sobre a validade ali do teorema de Bernoulli têm que ser consideradas. Por exemplo, ó, para haver fluxo entre o ponto A e B, é necessário o quê? O que tem que ter? Uma das observações. Haja diferença hidráulica total entre os pontos. Então, vamos imaginar, olha, ponto A tem uma diferença hidráulica de 20, no ponto B de 20, 0. Então, não vai ter fluxo. No ponto A é 20, no ponto B é 10. Existe uma diferença de hidráulica ali? Existe, de carga hidráulica. Então, vai ter fluxo. Então, um dos requisitos é isso, para que mantenha, né, esse teorema ali de Bernoulli, essa consideração, tem que ter essa diferença. E no caso de um movimento de água no maciço de solo, a carga total é dissipada pela ocorrência de quê? Do atrito viscoso entre a água e as minhas partículas de solo. Então, quando tiver ali, no caso, maciço no solo, ok? Maciço de solo. Aí você vai ter o movimento de água e a carga total é praticamente dissipada. E em solos, a velocidade do fluxo é muito baixa. Então, vamos lá, a gente já está falando para vocês aqui, está te dando informações, ó. Que em solos, a velocidade do fluxo é baixa e ele fala assim em solos a carga de velocidade é desprezível, então, ó, aqui eu já posso desprezar. A carga de velocidade é desprezível, ou seja, olha a velocidade, pessoal, 0,01 metros por segundo e o HV 5 vezes 10 a menos 6 metros. Então, muito, muito, muito baixa. Então, por isso que ele fala que a velocidade ali é desprezível, ok? O que mais? Então, o teorema de Bernoulli, né, é o primeiro passo ali para você avançar ali nos estudos de fluxo de solo. E agora, nós vamos falar da lei de Darcy, né? Darcy também, que nós falamos lá da hidráulica também. Então, o aluno começa a ver e falar assim, por isso que hidráulica fala de Darcy, e aí envolve na mecânica dos solos também. Então, o Darcy, né, a lei de Darcy, nós vamos trabalhar no fluxo monofásico, através do fluxo não bifásico, uma parte monofásica, né, solos ali basicamente homogêneos. Então, ele fala, o engenheiro Henri Darcy, que é o nome da pessoa que idealizou a lei de Darcy, ele fez um experimento, né, para estudar o quê? As propriedades relacionadas ao fluxo, olha bem, fluxo unidirecional da água através de quê? De uma camada de areia. Então ele começou a fazer experimentos, né? Experimentos para ver como é que é essa propriedade desse fluxo de água, esse fluxo unidirecional. Então, vamos lá. Então, o que o engenheiro Darcy fez? Ó, ele idealizou um experimento ali, ó, okay, através da camada de areia. Olha como é que ele fez, pessoal. Nós temos aqui ó, um QE, que é uma vazão ali de entrada. Tem os pontos, ó, 1, 2, 3. E aqui eu tenho uma areia, onde eu tenho um comprimento aqui, né, dessa areia aqui. Já aqui eu tenho um ponto 4, ok? Ponto 4. E aqui uma vazão de saída nesse experimento aqui.
E eu tenho minhas alturas, né? Um referencial 0 ali e minhas alturas hidráulicas aí. Então, o experimento de Darcy, basicamente, ele foi fazer isso para começar a verificar os valores, as propriedades. Por exemplo, ponto 1. Quais são os valores praticados, valores de 2, no 3 e no 4. Olha a diferença, ó, já percolou aqui nessa camada aí de areia. Então, isso basicamente foi idealizado ali pela Darcy. Então, ele fala, ó, na condição do fluxo permanente, quando eu falar de fluxo permanente, é considerar velocidade constante. Então, fluxo permanente, velocidade ali é constante. A vazão que entra no sistema é igual à vazão que sai. Ou seja, pessoal, tudo aqui, ó. Se aqui entrou uma vazão, por exemplo, ó, 2 metros cúbicos por segundo, aqui vai sair 2 metros cúbicos por segundo. Ok? Então, basicamente, quando eu falar de fluxo permanente ou velocidade constante, eu posso garantir para vocês que a vazão de entrada no sistema é igual à vazão de saída. E logo é a vazão que a gente vai utilizar o quê? Vazão Q. Ok? O que mais? Então, olha bem. Variando o comprimento da camada e as pressões no topo e na base, ok? No topo e na base do meu recipiente ali, e medindo a vazão que passava através da areia, né? Aquele ponto, por exemplo, 3 e o ponto 4, ele observou qual sistema, qual fórmula. Ele falou o seguinte, ó, que vazão é bem próximo de H3 menos A4 sobre L vezes A. Ok? Então, ele fez isso aqui, ó. Ele pegou H3 menos H4, ok? Dividido por L, olha lá, dividido por L, ok? Multiplicado por A. A é isso aqui, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá. A é isso aqui. Opa, peraí. Essa distância aqui. A. Então, aqui nós temos o L e aqui o meu A, ok? Então, a gente chegou nessa fórmula da vazão. Então, ele fala, ó, a constante de proporcionalidade foi chamada de condutividade hidráulica ou coeficiente de permeabilidade K. Okay? Então, ele chamou de coeficiente ali, né? Nós vamos ter que usar um coeficiente de permeabilidade, que é o meu K. Vai aparecer lá na lei de Darcy, na forma de Darcy. Então, tá aqui, ó, vazão, o que ele fez? Ó, vazão. Então, minha constante de proporcionalidade, ele fez, ó, vazão é igual a K, que é o coeficiente de permeabilidade, H3 menos H4 V0, multiplicado por A. E o gradiente hidráulico? O que é gradiente hidráulico? É uma diferença, né? É uma diferença de quê? É uma diferença da carga superior menos a carga inferior, dividido pelo comprimento, né? Então, tá aqui, ó. É H3 menos H4 sobre L. Tá aqui, ó. Esse é o meu famoso gradiente hidráulico. Então, depois que ele falou isso, pessoal, ele fez a lei de Darcy, né? Através das correlações, a fórmula chegou ao seguinte, ó, vazão é igual coeficiente de permeabilidade vezes gradiente hidráulico vezes a A, né? A parte ali da distância, da área, não daquela seção de o A ali que ele mostra na figura. Então, Q é igual KIA, né? E ela é válida, né, para a maioria dos fluidos com velocidades baixas e que seja laminar, ou seja, você não vai usar, né, um fluido que seja turbulento. Opa, turbulento eu estou falando de velocidade alta. Eu estou falando de velocidade baixa e que seja laminar. Então, você pode aplicar a correlação da lei de Darcy. Ok? Usando a fórmula da lei de Darcy. Ok? Não é válida. O que mais? Então, olha bem. Observando a figura, né, notamos que a velocidade V, velocidade V entre os pontos 1 e 2, fora da camada de areia, ó, ponto 1 e ponto 2. É chamada de velocidade de aproximação ou velocidade superficial, né? Elas estão bem próximas. Aproximação ou velocidade superficial estão aqui, ó,
nesta área aqui fora da camada de areia. E entre os pontos 3 e 4, ó, 3 está aqui. E 4 está aqui. Que é dentro da camada de areia, né? Tá aqui, ó, a relação aqui. A velocidade é mais alta. Por quê? Porque a área disponível para o fluxo é menor. Então, o que ele fala? Por corresponder à soma das áreas dos poros contida na seção de área total A. Na seção A. Então, essa parte aqui, ó, entre o ponto 3 e 4, que está passando por uma camada de areia ali, a velocidade vai ser mais alta, diferente daqui, que a velocidade mais baixa é uma velocidade de aproximação, ok? Vamos lá. O que mais? Então ele fala que a proporção da área nos poros em relação à área total é em média como? Ó, a fórmula. Porosidade é esse N, né? N grego Ni é igual a área da porosidade é A vezes o Ni, ok? Então, A vezes o Ni. Assim, obtemos a seguinte expressão. Olha a expressão que ele fala, ó. V, né? Velocidade é velocidade sobre o Ni, que é porosidade. Então, vou ter aqui, ó, KI, né? V é igual a KI sobre a porosidade. Onde meu V é a velocidade média linear, então eu estou falando de velocidade média linear no meio poroso, ou posso chamar de velocidade de percolação. Por quê? A percolação, porque eu estou mexendo, ó, o meu coeficiente de percolaridade e meu gradiente hidráulico. Então, velocidade de percolação é o KI vezes o Ni, né? O Ni. E é o A que eu falei com vocês, pessoal. Então é a mesma coisa, ó. Você tem o V, um VS, olha um AV. Um AV é se você tiver uma distância entre os sólidos, mas minha distância completa aqui, ó, por exemplo, distância completa não, minha área completa que eu chamo de A. Então tá aqui essa distância, tá bom? Se olharmos com mais detalhe, fala aqui, ó, a figura ao lado, podemos determinar a velocidade do fluxo quando o mesmo se aproxima do solo. Então, velocidade do fluxo quando aproximar do solo, que é a minha velocidade de aproximação. E o meu VS é a velocidade de percolação, porque ó, ele está passando entre os sólidos. Velocidade de percolação. Então, o meu chegando próximo ali, ó, a minha velocidade de percolação ali entre os sólidos. O que mais? Então agora começa as fórmulas, né? Envolver fórmulas para conjugar as fórmulas aí. Então ele fala, ó, continuidade da vazão. Vamos considerar isso, é a continuidade da vazão. Então, ó, velocidade área é igual a VS a V, ok? Então, VS eu vou isolar. VS é igual a V vezes área sobre AV. Aí eu multiplico L vezes L. Né? L vezes L é 1. Então, L sobre L é 1. Então, VS vai ser o quê? Ó? V, área vezes comprimento é volume. Olha lá, área vezes comprimento. Eu já achei volume, né? E área dos vazios vezes comprimento eu chamei volume dos vazios. Foi só isso que eu fiz. Né? Só meio brincando com as fórmulas aqui, ó. Isolei o V, aos V aqui isolado aqui, ó. Aí vai ser volume sobre volume dos vazios, né? Esse aqui eu tenho o meu VS. Então, VS ele fala que é V sobre Ni. Então, o Ni, se o Ni é menor que 1, então eu posso falar para vocês que o VS é maior que V, né? Por quê, Alessandro? Porque, olha bem, se o V aqui for, por exemplo, 10, e o Ni é menor que 1, vamos lá, 0,9. 10 dividido por 0,9 é maior que 10. Então, eu posso confirmar agora que o meu VS é maior que o meu V. Ok? Então, na lei de Darcy, né? A lei de Darcy fala que as velocidades V e V, né, que seria VS e V, são usados para calcular o tempo requerido do fluxo, né, se mover ao longo da determinado que distância de um meio poroso. Através do meio poroso, como é que trabalha, como é que comporta essa velocidade, né? Essa velocidade de percolação. Então, isso aí também a gente vai ver isso aí. Então, olha bem, se considerar a velocidade aparente, velocidades aparentes, né?
que aí você está considerando ali, ó, observações macroscópicas, né? É necessário dos dois valores representa a velocidade das partículas do fluido, ou seja, uma importante propriedade dos solos devido à presença de água é o quê? O que é uma propriedade devido à presença de água? Minha condutividade hidráulica, aqui, ó. Condutividade, um solo que tem uma boa condutividade hidráulica. Ela é função das propriedades do meio poroso, então, olha bem, ela é função disso, que é a geometria dos poros, as gargantas, rugosidade da superfície dos grãos e do fluido, mais específico de sua viscosidade. Claro, se eu mostrar lá para vocês daquela forma, aquele desenho ampliado, ó, esse aqui, ó, esse meio todo assim, ó. Vamos imaginar, é todo assim, ó. Então, pessoal, ele tem mais poros, ok? Então, devido à geometria aqui, eu vou conseguir saber como é que vai ser o comportamento da minha condutividade hidráulica ali, como é que minha água percorre ali, né? Ah, será que vai percorrer assim? Será que vai percorrer assim? Será que vai percorrer dessa forma aqui? Então, vai ver o estudo ali de percolaridade ou a parte de condutividade hidráulica dele ali. Então, vamos lá. Mais ainda outras informações que ele fala o seguinte: podemos definir outra importante propriedade chamada de quê? Permeabilidade absoluta ou específica do meio poroso, ok? Ele vai depender do fluido presente e pode ser expressa por essa fórmula. Olha a fórmula aqui, ó. K maiúsculo é igual ao quê? É igual ao meu K minúsculo vezes Mi, né? O meu Mi que eu falei lá atrás, daqui a pouco a gente vai ver aqui, dividido pelo Rho vezes G, vezes a gravidade. Rho vezes G. Então, um sistema fluxo monofásico, que eu vou mostrar aí, a lei de Darcy tem validade, ok? Monofásico. Lembra que eu falei com vocês? Primeiro tem que ter a parte constante, condutividade constante, e o fluxo monofásico. Então, a lei de Darcy tem validade, pode considerar quais condições? Ó, meio poroso homogêneo, não falei de heterogêneo, meio poroso homogêneo, e a perda de carga entre os dois pontos é linear, ou seja, não vai ser uma curva, não vai ser assim, linear é a perda de carga. Então, vamos lá. Então, olha bem, tá aqui, olha bem as cargas hidráulicas aqui, ó, as perdas de cargas hidráulicas, olha aqui. Nós temos aqui, ó, linear, olha lá, ó, linear. Então, ó, nas regiões externas ao meio poroso, a perda de carga pode ser desprezada em comparação que com a perda do interior do meio poroso. Então, olha bem, é diferente do que eu falei com vocês, né? Esse ponto 1 com ponto 2, ponto de aproximação, é diferente do ponto entre o ponto 3 e o ponto 4, que eu tenho esse meio poroso aí. Então ele fala, em geral é mais conveniente determinar as cargas hidráulicas nas seguintes ordens. Quais são as ordens, Alessandro? Primeiro, você calcular a carga hidráulica de elevação, depois total e depois depressão, ok? Então vocês vão ter lá o meu HE, ok? O meu HT e o meu HP, ok? Minhas cargas de elevação, minhas cargas total e minhas cargas hidráulicas de pressão. Aí vocês podem ver que a relação, olha bem como é que é um gráfico muito estranho, ó. Nós temos aqui uma carga de elevação linear, retinho. Aqui, nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, olha no ponto 4, tá aqui o ponto 4. Nós temos uma carga 4 aqui, ó, ok? Onde que ele começa e depois ele já tem linear também uma carga de pressão. E já depois nós temos uma carga total, eu vou chamar de H total, onde também ele transforma ali. Como é que eu faço isso, esse gráfico, isso através de ensaios, pessoal? Isso é importante quando você faz esse ensaio aí, você consegue fazer isso até via computador, né? Você coloca seus sensores, tudo, e aí você consegue, né, fazer, né, através de ensaios, quando você começa a fazer, opa, a caneta está falhando, minha percolaridade aqui, ó,
Aí você consegue traçar o gráfico. Só lembrando que o gráfico de perda de carga, né, as cargas hidráulicas, vão ser sempre linear. Você não vai ver curva aqui, ó, assim, parábola, não. Linear. Vou até pagar aqui função linear. Borracha. Ok? Então, peraí, vamos lá. Vamos passar aqui um exercício para a gente praticar isso aí. Então, olha bem. Se considerados o meio, agora aqui, ó, diferente, ó, meios heterogêneos. Lembra que nós estamos falando de meios homogêneos, né? Meios homogêneos. Então, considera o meio heterogêneo utilizando arranjos diferentes. Olha aqui, ó, o arranjo diferente é o seguinte, pessoal. O meio 1 está em cima aqui, ó. O meio 2 está embaixo. E eu tenho um ponto 1 em cima do meio 1, um ponto 2 onde faz a divisa do meio 1 do meio 2 e o ponto 3 abaixo do meio 2. Você acha que as condições de percolação serão diferentes? A figura a seguir apresenta as duas representações sobre a diferença do fluxo em relação à diferença da camada. Claro, pessoal, olha aqui. Olha aqui. Agora aqui eu tenho o meio 1 e o meio 2. Eu tenho um ponto 1 e o ponto 2, um ponto 3 e um ponto 4. Aqui nós temos, ó, uma área A. Opa, e aqui eu tenho um A1. Eu tenho aqui um A2. Ok? Então, olha bem. A água que entra aqui, ó, percola 1, vai sair aqui em 3. O 2 sai em 4. Eles estão passando pelo mesmo meio. Mesmo meio, ó. 2 para 4 passa só no meio 2. Aqui passa no meio 1. Olha agora aqui. Do 1 para 2 passa no meio 1. Só que do 2 para 3 já passa do meio 1 aqui antes até para o meio 2. Ou seja, passa por dois meios diferentes, por dois materiais. Então, por isso eu falo meio heterogêneo. Você está utilizando ali dois, né? Dois materiais, por exemplo, em cima do outro. Ou seja, sistema ali, né, em série. E aqui sistemas em paralelo aqui. Sistema 1 do lado do outro ali. Então, vocês veem que a diferença do fluxo é diferente. O comportamento, né? Aqui, ó, nós temos aqui o H3, depois o H total, o H2. Esse não, ele já sobe e transforma ele linear. Né? Por que linear? Porque ele está, ó, contínuo aqui, ó, em um único meio, né? Esses dois pontos aí. O que mais? Ele fala, ó, nessa foto aí, ó, 4.8, o fluxo está o quê? Ó? Está perpendicular aos planos de camadas. Então, o fluxo está perpendicular aos planos de camada. E ele fala o seguinte, que o fluxo está paralelo aos planos de camada. Então, olha aqui, ó. Aqui está em paralelo. Está indo aqui, ó. E aqui ele está perpendicular, ó. Perpendicular. Aqui está em paralelo. E como eu falei com vocês, aqui está trabalhando em sistema paralelo. Aqui um sistema em série, né? Um sistema perpendicular, fluxo perpendicular. Assim, quando o fluxo é paralelo, todas as camadas estão sujeitas ao mesmo gradiente hidráulico. Correto, Alessandro? Por quê? Porque, ó, se ele está em paralelo, aqui tem o mesmo gradiente hidráulico, ok? E a velocidade de fluxo será diferente para cada camada. Então, nesse esquema, ele fala o seguinte, que a vazão total que passa pelo solo é a soma das vazões de cada camada. Então, olha bem, se aqui, vamos falar que ele vai trabalhar no sistema perpendicular aqui, ele vai passar aqui, ó, eu tenho, né, uma camada 1 e eu tenho uma camada 2, né? Eu tenho uma camada 1 e uma camada 2 aqui, diferentes, né? Agora aqui, ó, eu estou trabalhando no sistema paralelo, eu tenho o Q1 aqui, e o Q2 aqui. Então, meu Q aqui, ó, esse Q aqui, vamos lá, vai ser o quê? Vai ser o meu Q1 mais um Q2 aqui, ok? Porque ele tem dois, ele trabalha em dois sistemas ali, né? Um fluxo paralelo. Vamos lá, vamos ver mais fórmulas aqui para vocês. Então, ele fala, ó, quando o fluxo é perpendicular, ou seja, diferente, ó, vamos lá, perpendicular. Trabalha com perpendicular. Tá aqui, ó, perpendicular. Ó, a vazão que passa através de cada camada é a mesma. Então, cada camada é a mesma. A vazão aqui é a mesma. E a perda de carga será diferente em cada uma das camadas. Por que, Alessandro, que vai ser diferente? Porque, ó, eu tenho um K, né? O coeficiente de
permeabilidade com K1 e um K2, beleza? E tenho minhas diferenças hidráulicas, H1 menos H2 sobre L1, H2 menos H3, vamos ver lá, H1 menos H2 sobre L vezes A1, né? O A1 aqui, ó. E H2 menos H3 sobre L2, está aqui, ó. Sobre L2 vezes a área. Vezes a área, né? O A que está ali. Então ele fala, se a vazão for constante, vazão constante, em todas as camadas e a área da seção transversal é a mesma, então a velocidade de fluxo será a mesma. Então olha a vantagem, ó. Quando tiver um fluxo assim, ó, fluxo não, né? Camada 1, camada 2. E aqui eu tenho um ponto 1, eu tenho um ponto 2 e eu tenho um ponto 3. Então isso aqui, pessoal, no caso que eu posso considerar que minha vazão vai ser Q1 é igual a Q2. Diferente quando você trabalha assim, ó. Aqui é o 1, aqui é o 2. Vamos falar que aqui é o 1, opa, 1, vamos falar que é o 2, vamos falar que é o 3 e aqui é o 4. Então, esse sistema aqui, como um sistema paralelo, aí eu posso falar que o meu Q é igual a Q1 mais Q2. Que é a diferença de um para outro. Então, sistema perpendicular, a minha vazão é a mesma vazão em 1 e igual a vazão em 2, ok? Então, vamos lá. O fluxo no solo, ele faz a pergunta, ó, o fluxo no solo gera tensões e você sabe que conceito está por trás da palavra tensão? O que é tensão? O que é uma tensão para vocês? Tensão, vocês já estudaram lá, vamos lá, vocês estudaram lá na resistência dos materiais, etc. Tensão, vocês sabem que é uma força aplicada por algo dividido pela área, ok? Então, a força multiplicada ali pela área. Então, ele fala, tensão pode ser interpretada como um carregamento aplicado aos materiais naturais, seja em função do seu peso próprio ou de fatores externos, prédio, aterro, barragem, por exemplo. Então, o que é tensão? Tensão é a força que está aplicada ali sobre a área daquele objeto ali, sobre a área que está sendo aplicada aquela força ali. Então, você calcula a tensão, né? E aí, ele fala, em 1929, o engenheiro alemão Terzaghi, ele apresentou o quê? O princípio das tensões efetivas para solos saturados. Então, Terzaghi falou desse princípio das tensões efetivas para os solos, né, saturados. Em princípio, esse princípio, né, se adapta muito bem o quê? A distribuição das tensões no solo em escala de problemas de engenharia. Quais são os problemas que podem gerar, pessoal? Tem vários, né? O que ele fala? Ó, ele fala o seguinte, ó, as tensões do solo saturado são suportados de duas formas. Como é que eles são suportados? Pela água nos poros, primeiro. Então, as tensões é suportada pela água nos poros. Então, eu vou chamar de poropressão, ou pressão neutra, o meu Mi, pressão neutra, cuja pressão na água é hidrostática, ou seja, atua em todas as direções. Então, minhas tensões ali vai estar trabalhando ali em todas as direções, né? Através da pressão ali, né? Da água nos poros. Ou pelo esqueleto sólido do solo, que compreende o que? O arranjo dos grãos minerais e meus vazios. Então, as tensões são suportadas pela água nos poros ou pelo sólido do solo. Esqueleto, né? Do sólido ali no solo. Então, vamos lá. Então, olha esse exemplo aqui para a gente compreender melhor ali. Ele fala o seguinte, ó, as tensões, né, efetivas, né, são responsáveis pela deformação do solo, beleza? Em condições não drenadas, caso dos solos argilosos e de baixa permeabilidade, né? Falei com vocês, os solos arenosos têm uma alta, né, uma maior, né, permeabilidade. O carregamento externo gera excesso. O carregamento externo gera excesso de poropressão que dissipa lentamente. Em caso do adensamento, né? Esse é o caso do adensamento. Por exemplo, você pegar lá um solo argiloso, né? Solo argiloso, e começar a aplicar ali um carregamento externo.
nós começar a gerar aquele carregamento externo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ter um excesso de poropressão. E ele vai dissipar lentamente por causa do seu material argiloso. Então, ele vai começar a se adensar. E no campo, o que ele fala? A super... Peraí, que minha caneta desapareceu. A superposição... Peraí, cadê? Opa, peraí, pessoal, desculpa aí que a caneta está falhando. Uma hora funciona. Então, vamos lá. Superposição de vários sedimentos horizonte do solo é o quê? É responsável por tensões devido ao quê? Ao peso próprio. Okay? Então, as tensões ali, né? Na parte ali, a superposição dos meus sedimentos ali vai ser responsável por essas tensões aí que são diretamente envolvidas através do meu peso próprio. Então, ele fala, para uma mesma estratigrafia, né, mesmo comportamento ali, a mesma leitura, né, em um dado terreno, as tensões a uma dada profundidade poderão variar em função de quê? Da posição do nível de água. Então, ó, de acordo com o seu nível de água ali, profundidade ali, né, você tem as tensões ali. Aí tem a profundidade. O que acontece? Ela pode variar em função do quê? Do meu nível, por exemplo, no lençol freático, né? O nível de água ali. Então, a superfície do terreno é horizontal, ou ocorra pequena variação lateral do tipo de solo, que é a grande continuidade horizontal. Então, quando vocês têm, né? Quando vocês têm aí a parte de lençol freático, né? Que eu falei com vocês. Por isso que eu falo com vocês, pessoal, da importância, aí nem eu não... não, já falei aqui, aí a gente comenta isso lá na disciplina de tecnologia e fundações, da sondagem, né? Fazer uma sondagem ali, por exemplo, a percussão. Por quê? Porque você consegue ver o comportamento, a leitura ali, né? O perfil ali, o comportamento de tensões ali daquele solo, e você consegue também detectar a altura do seu lençol freático. Então é muito, muito, muito importante isso, que você faz aquela estigrafia, né? Você faz aquele comportamento, aquela leitura ali, e você consegue ver como está variando a tensão de acordo com a profundidade desse solo, desse elemento que você está utilizando, argila, siltoso, outro tipo de material. Então, olha bem, vamos determinar a poropressão, parte de poropressão, a partir, por exemplo, apresentado aqui, desse exemplo aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar que aqui é a superfície do meu terreno. Beleza? Aqui é a superfície do meu terreno. E eu tenho aqui uma altura ZA, e eu tenho o nível de água aqui, então eu tenho o meu ZW, é o nível de água, e embaixo eu tenho o meu ZB, outro nível aqui, o ponto B aqui, ó, ZB. Tá bom? Então nós temos aí ZA, acima do meu nível de água, meu ZW, meu nível de água, abaixo do meu nível de água eu tenho o ZB, ok? Bem, devemos considerar as seguintes condições. Quais são as coisas que ele fala? Ó, a pressão de água na profundidade B não depende, ou seja, não depende das características do solo. Então, a pressão aqui, ó, pressão aqui nesse ponto B não depende das características do solo, ou seja, a porosidade, permeabilidade, peso específico, etc. Então, não depende. Lá no A, se está acima ali, vai depender. O B, não. A pressão de água na profundidade considerada depende do quê? Depende apenas da minha coluna de água sobre o plano. O que seria isso, pessoal? A poropressão. Poropressão, que é o meu Mi, né? Poropressão. Vai ser o quê? Vai ser meu ZB, ou seja, minha cota em B, menos a minha cota do nível de água, vezes o gama W. Ou seja, você vai pegar o seu ZB completo menos o ZW. Então, você vai pegar isso, tira isso, vai ter só isso aqui, ó. Ou seja, aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Vamos chamar que isso aqui é de Mi. Claro, você multiplica pelo gama W, né? Que é o gama W, que é o peso específico, por exemplo, da água, no nosso caso, hein? Então, vamos lá. Outra informação para vocês aqui que ele mostra. Ó.
Considera a esponja. Esponja. Então tá aqui, ó. Esponja aqui na figura aqui. Cúbica com 1 centímetro de aresta. Então ela tem 1 centímetro ali de aresta. Em A, no ponto A ali, o nível de água, né, o nível de água em A, né, nível de água na superfície da esponja, vai ocorrer o quê? Tensões resultantes do peso próprio e das pressões de água. Então, olha bem, eu começo a jogar água dentro do recipiente aqui, ó, olha o nível de água aqui, está no nível ali da esponja, ok? No ponto B, é aplicada a tensão, ó lá, aplica uma tensão aqui, ó, uma massa de 10 gramas, você joga uma massinha ali de 10 gramas em cima da sua esponja, então você tem uma tensão ali de 1 quilopascal, ok? Uma tensão de 1 quilopascal, que é a mesma coisa de 0,1 newtons, dividido por 10 a menos 4 metros quadrados. Tá, então 1 quilopascal. E a esponja se deforma, né? Porque a esponja vai se deformar, você toca um peso em cima dela e ela vai se deformar. E ela vai expulsar parte da água do seu interior, não gerando o quê? Poropressão. Ou seja, não gera ali poropressão. Então ela vai ali, ó, você desceu o peso aqui, ó. Então ela expulsa a água ali, mas olha lá, o nível de água ali mantém o mesmo. Ela vai descer, né? Vai se deformar ali, ela vai perder água ali, mas o nível de água se mantém igual, ok? Então vamos lá, mostrar para vocês aqui. As tensões no interior da esponja aumentarão deste mesmo valor, o acréscimo da tensão foi efetivo. Então, o que aconteceu? Tá lá, manteve o mesmo nível de água. Agora, em C, haverá o quê? Haverá uma elevação do nível de água em 10 centímetros. Ó, aumentei a água, 10 centímetros. Ok? Ou seja, vai ter um acréscimo de 1 quilopascal na poropressão. Então, a esponja não sofre qualquer deformação. E o acréscimo da pressão foi neutro. Então, o que acontece? Ó, você joga mais água, então você está aumentando a poropressão. Aqui você não aumenta, não. A poropressão não aumenta, porque olha bem, você só desceu, você só fez uma pressão em cima da esponja, mas seu nível de água é o mesmo, então não houve poropressão. Só de você jogar mais água aqui, já tem um acréscimo de poropressão. Ok? Então tá aqui, ó. Mas a esponja não sofre deformação. Então tá aqui, ó. Olha aqui, a mesma altura da esponja é a mesma, inicial. Porque só de você jogar água, você pensa que a sua esponja vai diminuir ou vai aumentar de volume? Não, ela vai ficar ali no mesmo nível que ela estava anterior lá. Ok? A única diferença é que você está aumentando ali a poropressão. O que mais? Então ele fala, ó, no solo ainda podemos mencionar o efeito da capilaridade. O que é o efeito da capilaridade, pessoal? Em solos finos, ok? Por exemplo, argilas, um silt mais argiloso, o tamanho dos poros é tão pequeno que a água se comporta como se tivesse um tubo capilar. Então, os poros são muito, muito pequenos. A superfície arágua se comporta como se fosse uma membrana com pressões diferentes de cada lado das mesmas ali, da superfície à água. Então, se você pegar a figura seguinte, eu vou mostrar para vocês a área de um zoom, como se você fazer uma ampliação de uma área ali, você vai ver o quê? Que a pressão externa atmosférica é maior do que a pressão interna, ou seja, a água no tubo. Vamos ver o que é isso que ele está falando aí. Então, tá lá, olha bem. Então, nós temos aqui, ó, nós temos aqui um tubo, como se fosse um tubo mesmo, e fala que a pressão atmosférica é considerado referência e nula, então a pressão capilar é negativa porque eu tenho uma sucção. Ou seja, olha bem, ele faz uma ampliação aqui, ó, e joga para vocês essa ampliação. Então você tem umas tensões efetivas, ó, tensão aqui, tensão, e tem umas tensões externas e internas, uma combatendo a outra. Lembra da lei da ação-reação? Se você tem, né? Se você tem uma tensão externa para as forças, você tem que ter uma tensão interna para você anular ela, porque senão não vai anular, porque se você tiver só tensão externa, ela vai tender, vai ter a tendência de empurrar esse líquido para baixo, ok? Então, por isso que existem as tensões internas ali, para você, né, fazer esse equilíbrio aí de esforços, né, no caso.
Aí ele fala, se a água se mantém no interior do tubo, é porque seu peso é equilibrado pela componente vertical da força capilar, o meu F. Né? O meu F é que é a força capilar aqui, que depende da força de tensão superficial T. Né? A força superficial T aqui, ó. A superfície aqui, ó. Okay? Então tem uma força entre a água e o tubo. Então, eu falei para vocês, se a água mantém ali no interior, não está transbordando, né? A água é porque existe um equilíbrio ali, ó. O peso T, né, é equilibrado pela componente vertical da minha força capilar, e essa força capilar automaticamente depende da minha força T, que é uma força, cadê ela aqui? Força superficial. Tá aqui, ó. Espera aí, deixa eu pegar minha caneta. Tá aqui, ó, minha força superficial T. Então, vamos lá, o que é chegar? Então, para se calcular a altura de acessão capilar, quanto vai aumentar ali, deve considerar o equilíbrio na direção vertical. Então, na direção vertical tem que existir, né? Tem que existir o equilíbrio ali de esforços ali, ok? Então, peso d'água. Vamos lá, vamos fazer agora, mostrar para vocês umas fórmulas aqui, porque aí começa a falar do tubo, para vocês. Então, olha aqui, ó. Peso de água no tubo com raio R e altura capilar HC. Então, tem uma altura capilar HC, um tubo de raio R é dado pela fórmula P é igual a pressão vezes a área. Então, força ali vai ser a pressão vezes a área. Então, vai ser o quê? Vai ser HC, altura capilar, vezes gama W, vezes a área. A área é πr ao quadrado. Né? O diâmetro ali de um tubo, πr ao quadrado. Considerando que a tensão superficial atua em toda a extensão do tubo cilíndrico, então toda a extensão ali do tubo cilíndrico vai ter tensão superficial, a componente vertical da tensão superficial é dado por qual fórmula? Aqui, ó. FC é 2πr. O que é 2πr, pessoal? Comprimento total aqui, em toda a extensão, vezes o T, cosseno de θ. Então, não precisa ficar decorando essas fórmulas, não. Cosseno de θ está aqui, pessoal. Começa dos ângulos aqui, ó. Ok? Vamos decorar. Mas ele faz toda a extensão do tubo aqui. Aqui você não está vendo, mas por cima aqui, ó. Espera aí, vamos olhar aqui. Por cima aqui, todo o comprimento, né? Comprimento 2πr. Igualando as forças P e F, você vai ter a fórmula da altura da seção capilar. Qual vai ser a altura da seção capilar? O meu HC. Está aqui, ó. HC é igual a 2T cosseno de θ sobre R gama W. Onde HC é máxima quando o meu cosseno de θ for igual a 1. Então, quando o meu cosseno de θ, por exemplo, cosseno do meu ângulo, né, dê um valor igual a 1, eu acho o meu HC máximo. Por quê? Porque vamos imaginar que você aqui, ó, tem o seu T. Beleza. O seu R você calcula também o gama d'água. Esse aqui é a minha variação, tá aqui, ó. Se deu um cosseno, por exemplo, cosseno de 50 graus, deu menor que 1, por exemplo, 0,8. Então, esse valor está diminuindo. Agora, você achou o ângulo onde o ângulo do cosseno desse ângulo aí é igual a 1, acabou. É onde eu tenho o meu HC máximo, o valor máximo que ele pode chegar. Então, ele só pode chegar quando o meu ângulo D do cosseno for igual a 1, ok? Então, vamos lá. Então, a expressão capilar ali, né, da seção capilar, altura, né, mostra que o meu HC aqui é tanto maior quanto mais fino for o solo, mesmo o tamanho dos poros dado no meu R da equação. Então, depende ali praticamente do meu ângulo ali. E ele fala o seguinte, cabe ressaltar que a água vai envolver os grãos do solo, se encontra em movimento, e vai ter a atuação das forças de infiltração. Okay? A parte de infiltração ali. Então, direcionado no sentido da corrente e cujo valor por unidade do volume total é expressa por essa forma aqui, ó. J, força de filtração, é J igual I, minha condutividade hidráulica lá, vezes o meu gama W. Gama W é meu peso específico lá da água, né? Nós estamos adotando o fluido igual a água. Então, vamos lá.
Então, Paulo, ó, todo esse conhecimento aí que nós comentamos com vocês aí, né, do fluxo da água do solo, vai influenciar nas condições de tensão de um maciço no solo, é isso que eu falei com vocês, por isso que é muito importante você conhecer as propriedades do solo, porque tudo isso, na hora que você fazer os cálculos, vocês vão ver que um talude aí, e começa a ter percolação de água, vai ter influência nas tensões. Então, a tendência é, se você filtra a água ali, né? Você tem, por exemplo, a força da água que está penetrando naquele solo ali. Então, a tendência é que pode ter um deslize ali, né? Daquele maciço rochoso ou maciço de solo mesmo que está ali. Então, esses conceitos aqui são a base teórica para tratar o quê? Problemas do fluxo em maciço de solo, desde as nossas obras que eu falei para vocês, aterros, obras de engenharia simples, fundações, encostas, que me preocupa muito, encostas, até obras complexas com barragem de terra. Por isso, pessoal, que é muito, mas muito perigoso, por exemplo, você vê em algumas regiões, né? O pessoal construindo aí, constrói as casas, você vê a fundação, o seu perfil, assim, aquele terreno, né? E aí, quando vem chuva, começa a acontecer os deslizes, né? Deslizes ou problema de colapso e a casa, né? A fundação não resiste nada. Porque, claro, porque a água é um problema, né? A água vai percolando e vai infiltrando aí. E a tendência é infiltrar, ela começa a ter um problema ali, talvez, de perda de resistência, e aí sua fundação, sua estrutura, sua residência ali que está ali, ó, peso vai vencer essa resistência do solo ou da sua fundação. Aí vence, aí onde acontece aí, né, esses barrancos, tudo onde acontece aí esses problemas aí de engenharia que a gente vê aí, né, principalmente em épocas de chuva. Isso é um problema demais. Então, nós temos aqui informações, né, que importantes aqui, como vocês veem, a parte, né, a dependência da condutividade hidráulica na parte dos físicos do solo, né, que vocês veem a influência ali da condutividade hidráulica. E nós também temos aqui sobre a professora Maria da Glória, né, e o professor Sérgio, ele fala o seguinte: a dependência entre a condutividade hidráulica saturada e os atributos, né, físicos do solo. Então, depois vocês baixam aí, pessoal, tem isso aí, tem essa parte aí desse livro aí, eu acredito que está na biblioteca virtual também, e tem esse artigo aí que saiu no Cielo também, que fala também a mesma coisa, fala dessa dependência aí da condutividade hidráulica, ou seja, como o comportamento da água, né, se aplica aí, né, na parte do solo. Vamos, outra coisa, coluna de areia, fala também, ó, coluna de areia para medir a retenção de água no solo, protótipos e testes. É muito interessante, pessoal, quando fazer um ensaio, né, fazer a mecânica dos solos avançada, e você começar a fazer um ensaio de solo, de permeabilidade de um solo. Você põe o seu prototipo lá, monta direitinho a sua amostra, né, de solo, e aí você vê, né, você vai fazendo as medições do comportamento desse solo a cada 24 horas, tem um método lá que ele explica para você fazer, aí você vai notando, né, o aparelho lá vai mostrando as resistências, né, e você vai calculando, depois você vê como esse solo, né, se comporta aí, né, com essa percolaridade ou essa capilaridade da água aí infiltrando no solo. Então é importante, são uns ensaios aí que você consegue visualizar isso melhor. Outra, aqui também a mesma coisa do professor José Miguel e do Dalvan, Coluna de Areia, né, que é o livro, aqui é o livro e aqui é onde que saiu nas revistas, este assunto saiu nas revistas aí de engenharia. Ok, pessoal, esse exercício para a gente mostrar aqui são os arranjos que eu vou mostrar para vocês, o arranjo em paralelo e aquele perpendicular, dois arranjos e cálculo simples. Não tem como fugir muito, pessoal, isso aqui, essa parte de condutividade hidráulica são formas simples para ser aplicada, então não vai fugir daquelas formas que eu passei para vocês lá não tem como inventar. Então olha bem, deseja construir uma secadeira, estrutura executada para desviar um rio na construção de barragem. Então, nós vamos fazer uma ensecadeira. A partir de dois solos, ó, solo A e solo B, disponíveis na área e que possui, olha lá,
uma condutividade hidráulica, K. Vamos lá, o solo A, então Ka é 0,05 centímetros por segundo. E o KB, 0,005 centímetros por segundo. São sugeridos 2 arranjos. Vamos lá, vou mostrar a figura dos arranjos aqui. Ok, então tá aqui, ó. Tá, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí não, pessoal, mas vai lá, eu vou melhorar para vocês aqui o que está escrito, ó. Solo A, ok? Solo B, aqui é o meu solo A, aqui é o meu solo B, ok? Aqui é 1,2 metros, aqui é 0,6 metros, aqui é 0,6 metros, ok? Aqui é 3,6 metros, aqui é 3,27 metros, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de informação que talvez vocês não... Aqui é elevação, tá bom. Vamos lá. Observando o arranjo da esquerda e o da direita, então nós temos o arranjo da esquerda e o arranjo da direita, tá bom? Vou deixar aqui os 2 arranjos. Quais seriam as vazões para cada arranjo? Ele está querendo saber a vazão. E qual arranjo você indicaria para a construção da ensecadeira? Qual você dotaria para utilizar lá na ensecadeira lá? Sabendo que essa estrutura é provisória e está prevista a percolação de água pela mesma. Então, é uma estrutura provisória, você sabe que ela vai ter percolação de água, mas qual delas você indicaria? A da esquerda ou da direita? Qual que vai ter a menor variação possível? Então, vamos ver aqui, vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, nos ambos casos ali, vocês vão adotar essa fórmula. A fórmula da vazão é essa, ó. Nós mostramos lá atrás, lá, ó. Tá aqui. Vazão é igual a condutividade hidráulica, H1 menos A2, ou seja, a carga no ponto 1 menos a carga no ponto 2 sobre o L, vezes a área, né? A área que tem ali na figura embaixo, ali, a figura lá atrás, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Arranjo da esquerda. Arranjo da esquerda. Vamos lá para o arranjo da esquerda aqui, ó. Esse arranjo aqui, pessoal. Arranjo da esquerda. Ok? Então, ele fala para você assim, ó. Qual que é, vamos lá, qual que é o valor da minha vazão desse solo, por exemplo? Vamos separar ele. Solo A, ok? E solo B, ok? Então, tem 2 solos ali. Importante isso aí para a gente observar, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, o K, nós falamos lá atrás também, né? Quanto que é? Vamos anotar aqui na frente, que é melhor para a gente resolver, ó. K é 0,05 centímetros por segundo. Pessoal, se eu quiser passar para metros por segundo, para facilitar, eu só dividi isso por 100, né? Então, é 0,05 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. E o meu KB é quanto? Vamos lá, desculpa. É 0,005 centímetros por segundo. Então, vamos lá. KB 0,005 centímetros por segundo é igual a 0,005 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Então, vamos lá. K do solo A, tá bom, tá aqui, ó. Acabamos de mostrar para vocês ali em cima, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Qual que é a diferença da carga hidráulica? Qual a diferença da minha carga hidráulica? Ó, vamos imaginar esse ponto aqui para esse ponto aqui, ó. Ok? Opa, peraí. Opa, aqui nesse ponto aqui. Qual a diferença aqui, pessoal? Aqui, ó, 3,6 menos 3,27, ó. Só pegar aqui tracejado, vocês pegam tracejados aí, ó. Depois uma régua aí é melhor. 3,6 menos 3,27. Dá quanto isso aí, ó? 0,33. Pode fazer o cálculo aí, ó. 0,33. O meu L é 1,2? Será que é 1,2? Vamos ver. Olha o L aqui, ó. Elevação, ó, de 2,4 cai para 1,2. Esse menos esse dá 1,2. Então, beleza, bateu certinho lá, 1,2. O meu A, a parte de área ali,
É 1,2? Vamos ver se é 1,2 mesmo? Tá aqui, ó. Mostrei para vocês que a figura lá, né? Aqui é sempre onde a gente vai pegar o nosso o nosso A, ó. Aqui, ó. A. Então, olha quanto que vale. 1,2. Então, beleza. Tá aí, tá ok. Tá corretíssimo. Então, tá aqui, faça o cálculo, vocês vão achar isso aqui, ó. 1,65 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Por isso que eu transformei centímetros para metro, porque, ó, 0,33 está metro. Isso está metro. Correto? Correto? E aqui também está metro quadrado. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o valor metro por metro corta, né? Metro quadrado com metro aqui, metro cúbico sobre segundo. Então, achei a minha unidade de vazão, ok? De vazão. Então, metro cúbico por segundo. Beleza, o solo B. Vamos lá, o solo B, nós já achamos aqui o K. Nem vou voltar lá atrás não, por quê? Porque olha bem, olha o KB aqui, ó. Fazer aí, ó, vou deixar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, 0,005 vezes 10 a menos 2, tá bom. A diferença de H1 menos H2, vamos lá no solo B, vem, olha aqui, pessoal, a diferença, puxa a linha para cá, ó, desse ponto aqui para esse ponto aqui, ó. Olha lá, 3,27 menos, aqui é o zero, né? Zero, começa a subir. 3,27 menos 0, 3,27. Então, minha carga H1 menos H2 está aqui, ó, 3,27 metros. Dividido, comprimento é igual? É igual, olha só, não mudou nada não, aqui, ó. 1,2, olha lá, de 0 pula para 1,2. E a área, aqui, ó, o A, ó, 1,2 também. Então, volta lá na fórmula, mesma coisa, ó, 1,2, 1,2. Quando vocês acharam, quanto foi o valor? 1,65 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Então, quanto que deu? Quanto que deu o meu arranjo da esquerda do solo A? Deu 1,65 vezes 10 a menos 3 a minha vazão. E do solo B, 1,65 vezes 10 a menos 3. Então, guarda esse valor aí para a gente depois fazer a interpretação dele aí do resultado. Vamos ver, pessoal, agora pro solo A. O solo A, ok? Solo A. Então, vamos lá, arranjo agora da direita. Vamos lá, vamos pegar nosso arranjo da direita aqui, que é esse aqui, ó. Arranjo da direita, esse aqui, ó. Opa. Arranjo da direita. Tá aqui, ó. Vamos lá. Lembrando lá atrás, eu quero que vocês me lembram, vocês estudaram lá, talvez memorizaram aí. Pessoal, o comportamento de um solo perpendicular, como é que é a vazão dele, pessoal? Vou colocar assim, ó, Q1 e Q2. Ok? Vocês vão me falar como é que funciona aqui. E desse aqui, ó, vocês vão falar a mesma coisa. Q1 e Q2. Eu quero que vocês me falem o seguinte, ó. Solos paralelos é como? É igual ou é o somatório? Ou aqui que é igual e o somatório? Como é? Fale para mim se vocês lembram aí. Para solos perpendiculares e solos paralelos. Alguém lembra? Ou não? Olha bem, ó. Solos perpendiculares é como a minha vazão, ok? Com formato total, que é igual a quê? É igual a Q1 mais Q2 ou igual a Q2? Esse Q é igual a Q1 mais Q2 ou igual a Q2? Então, solos perpendiculares, que está aqui, ó, perpendiculares é o quê? É igual. Solos paralelos, somatório, ok? Então, memorize isso aqui é importante aqui, ó, pra você ver qual vai ser a vazão dele, né, final ali. Vamos lá, vamos continuar.
Então, beleza. Aqui nós já fizemos para o solo do arranjo da esquerda. Maravilha. Vamos ver para o nosso arranjo da direita, né? Vamos lá. O K, nós já falamos lá que o K é 0,05 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Beleza? E falamos também que o KB é 0,005 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Tá bom? Isso nós já falamos. Então, vamos lá. 0,05 só no A. 0,05 vezes 10 a menos 2. Olha bem, qual que é minha diferença da carga hidráulica? Vamos lá? Vamos voltar lá? Diferença da minha carga hidráulica. Aqui, pessoal, só vocês pegar aqui, ó. Linha 3,6. Esse é meu ponto 1. Olha o meu ponto 2 aqui, ó. Ponto 2. Qual que é essa diferença? É 3,6 menos 0. Acabou? 3,6 menos 0, 3,6. Está aqui. O L, esqueci de olhar direto com vocês lá. O L e o A. Vamos ver lá, o L e o A. O L, olha aqui, ó. Olha aqui, é a distância daqui da elevação até aqui. 2,4 menos 0. Dá 2,4. E a A? Olha o A aqui, ó. 0,6. Está aqui, ó. Ok? Então é só jogar lá na fórmula. Vamos lá, vamos jogar agora, ó. Opa! Então tá aqui. 3,6, 2,406. Faça o cálculo aí depois, vocês vão achar 0,45 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ok? Então, essa é a vazão do solo A no arranjo da direita, ou seja, no arranjo paralelo. Ok? Vamos lá. O solo B. Solo B. Vamos lá, solo B. O K, nós acabamos de falar lá em cima, ó. Tá aqui. 0,05 vezes 10 a menos 2, tá bom? O H1, H1, L e o A. Vai ser a mesma coisa, pessoal. Concorda comigo que é a mesma coisa? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui o ponto 3 e o ponto 4, ó. Ó, a diferença da elevação, ok? É igual, ó, 2,4. A diferença da carga total é a mesma coisa, 3,6 e 0. E a meu A é a mesma coisa, só dividir ele pela metade aqui, ó, é 0,6. Tá vendo? Só a mesma coisa. Então, vamos lá na forma de novo, mesma coisa. Olha aqui, 3,6, 2,406. Quando vocês calcularem, olha quanto que dá. 0,045 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ou seja, diferente. Olha aqui, ó. Esse é diferente desse. E o lado de trás é igual, ó. É igual, ó. A linearidade aqui, ó. Esse é igual a esse. Então, falei com vocês que eles trabalham iguais. Aqui, eles trabalham diferente. Por isso que lá, eu falei com vocês que no perpendicular, né? No perpendicular, a gente soma, né? Soma não, é iguais, né? É iguais, desculpa, ó. Tô falando errado para vocês aqui, ó. No perpendicular, né? Tá aqui, ó. Opa. Meu esquema é aqui, ó, da esquerda. Eles são iguais as vazões. E no paralelo, a gente soma a vazão. Tá bom, vamos lá ver o conceito que ele está falando. Então, a pergunta dele, nós calculamos as vazões, ele fala assim: qual você indicaria, qual arranjo você indicaria para a construção da ensecadeira? Sabendo que essa estrutura provisória está prevista a percolação de água pela mesma, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, ele fala, ó, com base nas velocidades, nos conceitos que apresentamos sobre os arranjos dos solos, fica evidente o quê? Que o arranjo da esquerda fornecerá um controle de invasão mais linear devido à disposição do solo a ser utilizado. Por que é isso? Ele está dizendo que a vazão é igual, né? A vazão linear é uma vazão constante ali, ó. A vazão de lá do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, são iguais, linear. Diferente do arranjo da direita, onde nós vamos ter uma vazão diferente, né? Ali no meu 1 para 2 é 0,45. Já, né, o solo B é 0,045. Olha a diferença, ela é 10 vezes maior, né? O solo A
para o meu solo B. Então, vocês veem que a vazão ela é mais, ou seja, linear já no meu arranjo da esquerda, ok? Então, pessoal, vamos lá. É simples, né? O exercício é bem simples, é cálculo, isso aqui é aplicação de fórmula. Só tem que entender um pouquinho melhor isso aqui, não precisa aplicar a fórmula, só esse gráfico aqui, ó. Gráfico não, né? Esse desenho aqui. Ele tá feio aí, mas, por exemplo, se cai um exercício na prova, vai estar bonitinho lá para mostrar. Mas é importante só entender isso aqui, ó. Entender que aqui é elevação, aqui eu mostrei para vocês que é área, ok? E aqui você acha carga total no gráfico que eu tenho que dar, que é o gráfico que está aqui, ó. É só calcular isso aqui. Então depois vocês refaçam novamente esse exercício aí, para vocês treinarem aí e não ter dúvida, tá bom? Mas é bem tranquilo, né? Não é complicado não. Essa aplicação de fórmula é direto, né? A fórmula é constante ali, não tem jeito de errar não. Ok, vamos lá? Voltar para vocês aqui, os alunos estão presentes aí. Então, beleza, pessoal. Não vou prosseguir mais para a gente não avançar muito na matéria aí, que a gente vai terminar nossa matéria, nossa prova é dia 7. Então, dia 30, né? Acho que é 30, deixa eu ver no calendário aqui, se não me engano é 30 de novembro, ou 31 de novembro, esse mês acho que é 30, se não me engano, quer ver? 30, isso mesmo. 30 de novembro, nós vamos fazer a nossa última aula, não uma aula muito longa, não, a aula da última sessão, e fazer a revisão do trabalho. Eu vi que muitos já enviaram o trabalho e alguns não enviaram, ok? Se não me engano, alguns alunos falaram que tiveram dúvida em alguns exercícios, mas não preocupa não, pessoal. É importante o aluno tentar, isso que eu falo com vocês. Tente fazer, entregue o trabalho. Essa é a primeira coisa. Entregou? Ah, Alessandro, eu não sei se acertei, então no dia da revisão, que vai ser no dia 30, eu vou fazer com vocês junto os 4 exercícios, se não me engano, que foi, né? 4 exercícios eu vou fazer com vocês sem problema nenhum, para fixar e vocês tirarem as dúvidas aí nesse dia 30. Beleza, pessoal? No mais aí, quem fica comigo em hidráulica, amanhã nós temos aula aí. Quem não entregou o trabalho, entrega o trabalho de hidráulica até amanhã, que é o prazo, né? E se tiver dúvida entre o trabalho de fundamentos da mecânica dos solos, pode me perguntar hoje, até o final do dia, para conseguir a nota máxima aí no trabalho, tá bom? Pessoal, no mais aí, boa noite para todos aí, bom início de semana para vocês, daqui a pouco eu publico lá a gravação da aula para vocês, tá bom? Boa noite.